A partir de agora, através da TV Futuro, TV Cultura, começa o programa Sala VIP, com o consagrado jornalista Paulo Macedo, primeiro apresentador de televisão no Rio Grande do Norte. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores, meus amigos, minhas amigas. Eu trago hoje mais um programa Sala VIP. E inicialmente eu tenho as notícias para o programa de hoje. Por exemplo, o casamento de Lilian e Leandro. Aconteceu ontem, às 19h30, na Catedral Metropolitana, ali na Praça André de Albuquerque. O casamento de dois jovens de sucesso, tanto familiar quanto social. Lilian e Leandro são dois jovens muito queridos na sociedade potiguar. A noiva é filha do renomado dermatologista Arnóbio Pacheco e o noivo é filho de Márcio Dantas de Medeiros e senhora Isabel Cristina. Quem oficiou a cerimônia foi o cônego José Mário de Medeiros, que fez belíssima homilia. Após a cerimônia, os 500 convidados se deslocaram para a recepção no Olimpo. Outra notícia que eu tenho para o programa de hoje é sobre os 12 anos de Carlos. Carlos é um garoto que faz aniversário amanhã e os pais, Marcelo Lopes e Renata, prepararam uma recepção o dia todo, tanto para os convidados curtirem as piscinas, o gramado, as atrações em torno da casa, como, por exemplo, o almoço, depois, às 3 horas da tarde, um lanche, e, finalmente, a despedida no final da tarde. A residência fica ali, pertinho, logo após Ponta Negra, no caminho de Pirangi. Câmara Municipal com 70 anos. Vejam bem, o presidente do Poder Legislativo Municipal, Ranieri Barbosa, convidando gente de vários segmentos da nossa sociedade para a sessão solene comemorativa dos 70 anos de instalação da Câmara Municipal de Natal. Veja bem, esta cerimônia ocorrerá na própria Câmara e vai lembrar o 5 de junho de 1948, quando exatamente a Câmara foi criada. Festejos juninos é outra notícia atualizada para hoje. E por falar em Câmara Municipal de Natal, nesta quarta-feira, a partir de 18 horas, acontecerá a abertura dos festejos juninos de 2018. Além do histórico e da importância de tais celebrações, oportunidade em que o Poder Legislativo Municipal outorgará uma comenda de reconhecimento ao trabalho dos verdadeiros líderes dos movimentos e da cultura sertaneja do estado do Rio Grande do Norte. Ocupação da Petrobras. Declaração do presidente da Petrobras, Pedro Parente, em face de tantas reclamações da população brasileira, ele afirma que a Petrobras não tem nenhuma culpa dos aumentos que ocorrem quinzenalmente e às vezes semanalmente e às vezes até diariamente no preço dos combustíveis. Mas veja bem, parte da imprensa brasileira não concordou de maneira nenhuma com as declarações do presidente da Petrobras. Aliás, eu devo retificar ex-presidente, porque ontem, às 12 horas, quando ele ia despachar com o presidente da República, pediu demissão do cargo de presidente da Petrobras. Veja bem, é sabido
que Pedro Parente foi convidado para presidir a maior estatal brasileira, com o compromisso do presidente da República de não inserir política nenhuma nos problemas da Petrobras. Só o Conselho Deliberativo da Petrobras e só a presidência executiva da Petrobras podiam fazer o que bem entendesse a respeito da estatal. O que aconteceu com essa greve recente dos caminhoneiros e a interferência de grupos estranhos? O presidente quis tirar dinheiro da Petrobras. O que aconteceu? Pedro Parente pediu ontem demissão em caráter irrevogável. A ponte de Igapó e a ponte Nilton Navarro. 60 mil veículos passam todos os dias na ponte de Igapó. A pesquisa é da Universidade Federal. Há 27 anos ali não existe nenhuma advertência, não existe nenhum reparo, não existe nenhuma providência para verificar a estrutura, a possibilidade desta ponte se manter intacta, se manter útil a esses 60 mil veículos que passam. Eu também tenho uma notícia que ninguém comentou até hoje. É a primeira vez que alguém comenta. É que quando ela foi construída, faltou dinheiro para as amarrações dos pilastros. Isso pode comprometer no futuro, não muito distante, a possibilidade e a utilidade da ponte. Aqui está a minha última notícia para o programa de hoje. Um homem sério, competente, honesto, vontadoso para servir a sua terra e a sua gente. É como eu vejo o senador Cristóvão Buarque, ideal para ser o futuro presidente da República no dia 3 de outubro. Mas falta votos. Nós vivemos num país que, na atualidade, quem tem valor, quem tem dignidade, quem tem competência, não é lembrado para nada. Esse senador, se chegasse à presidência da República, ia consertar o Brasil. Não sei se em 2 anos, se em 3 anos, se em 5 anos, se em 10 anos. Mas a verdade é que ia dar um jeito. Esta é a notícia que eu tinha para o programa de hoje. Agora eu vou convidar para Sala VIP o empresário Ricardo Freire. Ele trabalha em 2 segmentos que ajudam a comunidade, que ajudam a sociedade. Um é o problema de transportar grandes celebridades, também de fazer cerimonial, que é uma coisa hoje muito útil, muito importante a todos os grandes eventos da comunidade. E ele tem essas responsabilidades e tem sabido dar conta delas, tem sabido desenvolvê-las, de modo que eu me interessei em convidá-lo para bater um papo em Sala VIP. Ricardo, muito prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é meu, Paulo Macedo, estar contigo. É uma honra, né, estarmos aqui para, inclusive, dar um depoimento muito importante à sociedade de um trabalho exclusivo que nós desempenhamos aqui na nossa capital. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Desde cedo, desde a sua adolescência, você se inclinou por essas atividades ou foi uma coisa que aconteceu rapidamente depois? Não, desde realmente adolescente que eu comecei a me dedicar a esse lado, né? Então, eu trabalhei muito tempo na Cidade da Criança, eu fui locutor, eu fui produtor, aqueles covers que tinha de Xuxa, Angélica, Paquitas, então sempre eu comecei a trabalhar com esse lado de produção. E a vida foi me ensinando cada vez mais a ampliar um novo horizonte, enriquecer o meu trabalho e fazer com que ele fosse exclusivo.
Tanto é que nós saímos em 2013 na revista Hotel News, que era a nível mundial, classificado como um dos serviços melhores do mundo. Dentre eles, nós estamos cotados, né? Graças a Deus, pela exclusividade do nosso serviço. Você sabe que você atua e trabalha em dois segmentos que são muito dependentes de circunstâncias locais. Natal é uma cidade conhecida como grandes dificuldades em patrocínios para eventos. Natal é uma cidade que não tem memória. Isso é conhecido no Brasil inteiro. É diferente do comportamento de Fortaleza, de Recife, de Salvador, até de Vitória do Espírito Santo, um estado pequeno cuja capital é Vitória. De modo que você deve ter muita dificuldade nesse seu labor de não encontrar aquilo que seria um sustentáculo ou um aperfeiçoamento para o seu trabalho, é verdade? É verdade, Paulo Macedo. Inclusive, não só a mão de obra, que é difícil, na qualificação, porque o passageiro VIP, ele é muito exigente. Então, ele já dispõe desse tipo de serviço no dia a dia dele. Então, quando ele vem para uma determinada cidade, ele já opta de escolher uma empresa que possa proporcioná-lo um serviço usual dele. Então, para nós ele é VIP, mas para ele já é o cotidiano. Então, a gente tem problemas quanto à mão de obra qualificada, né? Como também nós temos, o último recente, Paulo, foi a questão do príncipe e o sheik. Da Arábia Saudita. Isso, vieram de Dubai, Dubai. Um dos donos da Emirates, né, que é o Mohamed Al-Shark. Então ele contratou o nosso serviço, então todo aquele amparato, toda aquela questão logística, carros blindados, tapete vermelho a bordo, na frente da porta do avião. Então, fizeram filmagens, né? Temos algumas imagens que não pode. Ele não veio de forma oficial, então não foi convidado nenhum tipo de autoridade, porque ele veio exclusivamente a passeio. Mas encontramos uma grande dificuldade, respondendo também ainda a sua pergunta, de L. Ele queria, ele tinha chamado, vindo de Araçatuba, São Paulo, tinha vindo um helicóptero para 10 lugares e um outro helicóptero para 6 lugares. Um helicóptero seria para a família real, foram 6 pessoas da realeza que veio para cá. E os outros 4 seria para o segurança. E foi cancelado o helicóptero porque não temos heliponto. O da via costeira ali parece que foi desativado. E como ele ficou num hotel da via costeira, não tem nenhum hotel da via costeira que tenha heliponto. Isso eu acho que... Ele queria heliponto... Porque ele ia sair do aeroporto direto para o hotel. Porque ele veio o seguinte, ele veio ao Brasil... direto para São Paulo, passou uma semana... você quer dizer heliporto? Isso, é chamado heliponto, heliporto, porque São Paulo chama heliponto. Mas é heliporto. Mas é errado se chamar isso. Eles chamam heliponto São Paulo, mas é heliporto. Então não tem Natal. Nenhum hotel tem não da via costeira? Nenhum de via costeira existe essa possibilidade. Então foi feito de última hora foi mudado toda a questão da logística do sheik. Então, essa Aí ele teve que vir de automóvel do aeroporto. Veio de automóvel do aeroporto, carros blindados. Que não era o que ele queria. Não, ele queria algo porque ele já está acostumado. Em São Paulo mesmo ele percorreu Araçatuba, entre outras cidades, foram para fazendas, né, que ele veio ao Brasil. Eles têm muito dinheiro, né? Tem. Ele veio ao Brasil comercializar. Para você ter uma ideia, Paulo, ele veio para Natal depois porque ele foi para Mossoró. Deve ter feito negócios deve lá. ter estranhado muito lá. Sim, mas de Mossoró ele veio para Natal jantar. E foi jantar num restaurante aqui em Natal, indicado pelo filho. Mas de Mossoró para cá veio de quê? De helicóptero? Não, veio de avião. O avião que eles locaram. Um avião locado de São Paulo para cá. É porque o avião vinha, mas também vinham os helicópteros. O helicóptero era para passear nas dunas, em cima, né, aqui do nosso estado. Eles utilizaram? Isso, não, porque não tinha ele pousar no hotel. Porque ele queria ir pousar, ele ia, no caso, Jeripabu. Jeripabu, ele ia direto para o hotel. O carro era uma questão de segundo... uma fuga, uma caso de fuga, o helicóptero não pode ir, aí tem que ir os carros. E pousar na praia mesmo,
É uma questão de localização das autoridades de trânsito, porque os banhistas podiam Exato. correr risco. E até mesmo a via costeira ela não dispõe de uma área que pudesse fazer isso, né? Então, é o que deixa a desejar. O que você fala, Paulo, realmente tem mais do que fundamento. Nós temos um problema muito grande na nossa cidade. Não temos como receber um VIP. Não temos. É difícil. É difícil, né? Então, a gente tem que fazer milagres numa cidade onde o buraco é imenso, muitos buracos. Eles estranharam muito isso, né? A cidade não tem um acompanhamento, não tem um bom calçamento, não tem um bom asfalto. Então isso prejudica o nosso turismo de qualquer forma, não só o meu trabalho. Mas a gente está para desafios. É o que diz, vai levando. E temos esse desafio. Mas, Ricardo Freire, me diga uma coisa, nessas suas atividades duplas que eu mencionei na abertura da entrevista, qual é a maior dificuldade que você já encontrou até hoje? Foi nesses recursos locais que são escassos, que são fragilizados, que são até muitas vezes inoperantes? Ou foi outra coisa qualquer? Não, realmente foi essa questão, a logística mesmo na cidade. Porque até mesmo para a gente se locomover, como eu tinha dito há pouco, vida ao aeroporto, porque nós tínhamos, Paulo, um aeroporto excelente, que era aqui de Parnamirim. Quando passou para lá, então houve uma queda muito grande no turismo, né? Ele não nos favoreceu. Tá a rede hoteleira aí, todo mundo realmente reclama. Então sabíamos que nós iríamos ter um aeroporto que ia ser de cargas e internacional, mas tornou-se inviável, muito longe. Tem assaltos de madrugada, tem uma série de outras coisas e isso inviabiliza, né? Então, outra, que quem chega, Paulo, quem chega de outro estado, quando chega para pousar em Natal, só vê mato. Então é aquela floresta densa que o pessoal, eu estou chegando em Natal, mano, nem acredita. É uma cidade, não acredita. Então tem que realmente ser feito se a gente vai atender um VIP, temos que fazer dar para ele um notebook ou um tablet para ele vir assistindo as imagens bonitas, para ele desviar o olhar. Mas você vê o seguinte, Ricardo, isso aí que você está abordando. Pois não. Eu com tantos anos de jornal, tantos anos de televisão, tenho uma experiência, principalmente nas ações comunitárias, na vivência das cidades. Você veja o seguinte, eu fui o único jornalista a protestar quando botaram abaixo aquele estádio de futebol. Ora, você botar abaixo aquele estádio de futebol só pode ser por uma decisão de uma mente doente. Por que eu digo isso? Porque se tinha o dinheiro para construir um estádio novo, a cidade tem 1000 terrenos. O estado tem centenas e centenas de milhares de metros quadrados de terreno do estado e da União. Fazia o aeroporto novo e esse seria alugado para times de futebol que não têm acesso ao estádio oficial, como times de Açu, times de Santa Cruz, times de Goianinha. Então alugava, mas o estádio estava lá, que foi bonito, que foi bem feito, que foi elogiado no Brasil inteiro. Mas uma mentalidade doente destrói para fazer no mesmo lugar. É verdade. Um estádio novo. Segundo, outro protesto meu, o único também de toda a imprensa do Rio Grande do Norte. O aeroporto internacional. Veja bem, se era por espaço, que é o que alegou o governo do estado, na época, aquela moçaroense, Rosalba, o que alegou é que lá fazia pistas largas, aviões com estrutura larga, asas imensas, não tinha problema como teria ali. Ora, mas ali tem espaço do governo federal, espaço para 50 aeroportos. Inclusive, Paulo Macedo... Mas eu quero só concluir. Pois não. Então, fiz esse protesto
e acharam que eu estava profundamente errado. Como muitas coisas que acontecem em Natal. Você veja o seguinte, a minha luta foi muito grande, tentando sensibilizar os deputados, os senadores, para que a estrutura que iam montar aqui no Nordeste para realizar a divisão de voos nacionais e internacionais. Porque Natal tinha o aeroporto mais moderno do Brasil no momento, que é esse de lá. Aí já era um assunto definitivo, mas tinha um aeroporto moderno. Segundo, Natal fica mais próximo da Europa e da África do que qualquer outra capital nordestina. Não, quem ganhou isso foi Fortaleza. Não teve um político, uma autoridade do Rio Grande do Norte que levantasse a voz perante a Latam, perante as companhias aéreas europeias, nada. Está lá, Fortaleza. Hoje, para você ir para a Europa e estar com preço reduzido, você vai tomar um avião em Fortaleza. Concordo plenamente, Paulo Macedo. Quer dizer, são coisas que um jornalista como eu, escritor, pertencente a 6 academias de letras do Brasil, sofre muito, porque tem ideias, e essas ideias são... Quando eu fiz a Escola Superior de Guerra no Rio, que eu voltei aqui, eu não tinha com quem conversar. A cidade precisa ter uma diferença. A política, de acordo com os grandes economistas brasileiros, agora a eleição de outubro vai modificar 40% do atraso político partidário do Brasil. Mas já é um começo, mas não é o resultado final. Mas você ia me dizendo... Do aeroporto. Que inclusive eles fizeram a reforma no aeroporto de Parnamirim. Fizeram reforma, e a nossa pista, como você bem falou, Paulo Macedo, é uma das melhores do Brasil. Nós temos a cabeceira melhor, que foi feita ainda pelos americanos. Sem dúvida. Não tinha nenhum problema. Nós poderíamos receber qualquer jumbo. Não, e ainda tinha espaço para mais 3 pistas. Exatamente. Que lá não tem. Foi tudo político. E completando o que você realmente disse, não tivemos nem temos nenhuma força política para nos ajudar, e a gente perdeu o hub. Mas, Ricardo, eu gostaria de saber de você o seguinte, você já explicou as atividades suas e tudo mais. Agora eu lhe pergunto, qual foi o momento assim que mais você se regozijou, que mais você gostou dentro da sua atividade profissional? Paulo Macedo, são tantos. Tanto é que eu tenho um slogan nos nossos carros e no nosso serviço, que diz que o luxo é você. R cerimonial, porque o luxo é você. Então, todas as vezes, para mim, é uma felicidade muito grande, porque é um momento único. VIP é algo maravilhoso, até o próprio nome já diz, né? Very important personal. Então, para mim, foram diversos. Um exemplo, transportando Wesley Safadão. Ele é uma pessoa maravilhosa, humilde, né? Caridoso. Ele é uma pessoa assim que realmente me impressionou. Outra vez também foi Luísa Tomé. Luísa Tomé também é uma criatura maravilhosa, sabe, ímpar. Porque muitas vezes o artista, às vezes as pessoas não entendem, o artista, ele também é um ser humano como nós. E quando ele desce num local, as pessoas já começam a cercar, querendo autógrafo. Muitas vezes eles estão vindo cansados de maratonas e mais maratonas. Então, às vezes as pessoas não entendem. Dizem, o artista ele é um puxado. Não é. Eles estão cansados. E um dos outros momentos que, inclusive, cheguei a me emocionar foi com a chegada do Sheik. Porque diante de tantas dificuldades na minha cidade e reconhecimento da minha própria cidade a nível cultural, Paulo Macedo, você é o primeiro colunista que realmente me chamou para essa entrevista, e por isso que eu lhe disse no começo, é uma honra estar no seu programa. Por quê? Não queria o reconhecimento de Ricardo Pessoa, mas de Ricardo profissional, Ricardo Freire profissional,
que nós temos na nossa cidade, que é o serviço único e exclusivo aqui no Nordeste. Né? Se eu fui classificado pela revista Hotel News, se eu tenho uma declaração que eu fiz, inclusive, chefe de Estado para recebimento de chefe de Estado no nosso Estado, se eu tenho bandeiras de chefe de Estado para estar acionado junto com os carros, e se eu tenho um serviço diferenciado, para você ter uma ideia, Paulo Macedo, até mesmo os lanches que sirvo a bordo das nossas viaturas, eu tenho um jato sobre rodas, que é um carro que é totalmente especial. Ele tem poltrona de massagem, tem sofá, dá para fazer até um estúdio móvel. Então até nisso, por exemplo, Paulo Macedo, eu vou receber Paulo Macedo, ele está vindo de fora, o que eu vou fazer com Paulo Macedo? Tudo que tiver a bordo tem que ter o nome Paulo Macedo. Isso para mim é importante. Então a mais emoção foi o sheik. E nós recebemos um sheik de Dubai, dono da Emirates, e eu ter sido escolhido para executar essa tarefa de grande responsabilidade. Ricardo Freire, muito obrigado por ter vindo à Sala VIP. Espero ter outra oportunidade de trazê-lo mais uma vez e a gente continuar esse papo formidável com a sua experiência profissional, com o trabalho que você desenvolve e que, sem dúvida, o telespectador, a população de um modo geral, precisa saber de tudo isto. Senhoras e senhores telespectadores de Sala VIP, o programa fica por aqui agora. Espero voltar no próximo sábado, sempre às 19h15, com mais notícias em primeira mão, mais uma entrevista de valor da semana. Se Deus quiser, até lá.